Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Falar Crente. E hoje continuamos, com o nosso estudo bíblico a respeito do livro de Jó. Iniciaremos esse vídeo no capítulo 4 de Jó. Vai ter algumas mudanças, gente, no formato da Bíblia, tá? Eu vi que o aplicativo que eu estava utilizando aqui, a letra, por mais que aumentasse, ficava pequena ainda. Então, assim, eu tive uma preocupação de baixar um outro aplicativo, uma fonte um pouco maior, mas acho que vai ficar melhor entendimento para quem não tem a Bíblia, de repente quiser tá acompanhando aí pela tela, pelo vídeo, né. Então vamos iniciar a leitura e fazer um resumo aqui do capítulo 4 de Jó. O título, da passagem vai estar em inglês, mas todo o restante do texto vai estar em português, tá. Essa é uma particularidade do aplicativo. Então vamos colocar aqui o texto na tela para a gente poder acompanhar. Eu já faço um resumo do que se trata o capítulo 4 de Jó. O capítulo 4 ele detalha o discurso de Elifaz, que inicia uma conversa com Jó após o seu sofrimento, defendendo o dogma de que todo sofrimento é castigo por um pecado pessoal. Ou seja, para o amigo de Jó, ele estava sofrendo porque ele tinha algum pecado ali, pessoal, escondido entre Jó e Deus, e que ele não estava falando com um amigo, né. Ou seja, ele mostrou mais religiosidade, né, ele não tinha o entendimento de que um justo poderia sim sofrer porque Deus é Deus. Então começa assim o capítulo 4, o versículo 1 do capítulo 4. Então respondeu Elifaz o tematita e disse: Se alguém intentar falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que cambaleavam e aos joelhos desfalecentes têm fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas e tocando-te a ti, te desanimas. Porventura não está a tua confiança no temor de Deus e a tua esperança na integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora disto: qual o inocente que jamais pereceu? E onde foram os retos destruídos? Conforme tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam o mesmo. Aqui esse versículo, é uma verdade, né? Quem lavra iniquidade semeia o mal, mas nem sempre só quem lavra iniquidade semeia o mal cegam o mesmo, né? Que é no caso de Jó aí. E temos outros textos que mostram também isso. Inclusive, eu vou estar trocando aqui para a gente poder ver, ó. Ele fala para ele faz, só sofria quem fazia o mal. E quando na verdade a gente vê lá no evangelho, né, que não é bem isso. O apóstolo Paulo mesmo, lá em 2 Coríntios, ó, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23, ao 27, até um pouquinho mais, ó, 23. Ele falando, isso é o apóstolo Paulo: "São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas das vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos." Ou seja, né, só esse texto aqui já cai por terra o dogma de Elifaz dizendo que só sofria quem semeava o mal ou a iniquidade. E também vai contradizendo aqui em versículo 9, perdão, vamos voltar lá para o texto de Jó, né, 4. E a gente leu o 8, versículo 9. Pelo sopro de Deus perecem, e pela rajada da sua ira são consumidos. Cessa o rugido do leão e a voz do leão feroz. Os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão velho por falta de presa, e os filhotes da leoa andam dispersos. Ora, uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro nela. Vou parar aqui só para a gente poder comentar, né. O versículo 9, onde ele fala: "Pelo sopro de Deus perecem, e pela rajada da sua ira são consumidos." Aí ele falando de novo que somente os ímpios, somente quem lavra a iniquidade, e semeia o mal, né, cegam do mesmo, ou seja, colhem do mesmo. E a palavra de Deus, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ela nos diz ao contrário, né. Vamos ler o que que diz aqui em 2 Pedro 3, versículo 9.
e diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se, né. Na visão onde ele faz, Deus ele não é uma visão distorcida, né, uma visão correta, que ele vai punir sim os ímpios, a quem semeia iniquidade, mas como Deus é longânimo para conosco, né, como a paciência dele é um Deus sim justo, mas é um Deus de amor. Como a paciência dele é longânima até que se cheguemos a ele através de Jesus Cristo. Então essa visão estava um pouquinho distorcida, a respeito de Deus, né, a visão de ele faz. E aí o versículo 12, que é até o nosso versículo do dia, né: "Ora, uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela". Esse é o ponto principal que eu procurei destacar nesse estudo do capítulo 4 de Jó. Porque é o que falta muito hoje nas igrejas, é o que falta muito para nós, né, cristãos, nos dias atuais, e que a gente tem que pedir muito isso ao Espírito Santo de Deus, né. É o discernimento de espíritos, a gente vai entender mais pra frente, mas vamos só ler junto aqui, que a gente vai chegar lá, ó. Vamos ler de novo o 12. "Ora, uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro nela". Ele faz agora, ele tá relatando uma experiência pessoal. Aí o versículo 13: "Entre pensamentos nascidos de visões noturnas, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor que fizeram estremecer todos os meus ossos. Então um espírito passou por diante de mim, arrepiaram-se os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não pude discernir a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio. Então ouvi uma voz que dizia: Pode o homem mortal ser justo diante de Deus? Pode o varão ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e até a seus anjos atribui loucura. Quanto mais aos que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados pela traça. Entre a manhã e a tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que isso se faça caso. E aqui, como a gente tem que ter o discernimento de espírito, né? O texto bíblico está aqui pra gente, a gente já entende no versículo 15, onde diz aqui, ó, um espírito, né? O espírito aqui não tá maiúsculo, então assim, a gente já entende que não era o Espírito Santo de Deus, né? A gente já entende quem passou essa mensagem para ele faz, né? Eh, e como ele levanta dúvidas, né. Olha a pergunta dele aqui, ó, no versículo 12 a 21, o Espírito procura causar dúvidas, assim como fez com a Eva em Gênesis 3, onde ele pergunta aqui, ó, eh, parou ele aqui, ó, no versículo 17: "Pode um homem mortal ser justo diante de Deus?" Ele faz uma pergunta, e essa pergunta, ele vem com sofismas, né, Satanás vem com sofismas, ele vem nos detalhes, né, ele vem ali te instigando, "Pode o varão ser puro diante do seu criador?" Realmente, né, o homem mortal a gente não pode ser justo, a gente não consegue ser justo diante de Deus. A salvação ela é por meio da graça, não é por meio de obras nem méritos nossos, né, é pela misericórdia de Deus que somos salvos através de crermos no Senhor Jesus Cristo, mas como ele vem colocando uma posição que Deus não confia nos seus servos e até mesmo os seus anjos atribuem loucura. Ou seja, ele estava trazendo uma visão distorcida, ele trouxe uma verdade, mas ele trouxe uma visão distorcida de Deus aqui, nesse versículo 17 e 18. "Quanto mais aos que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó", ou seja, ele colocou aí o ser humano até inferior aos anjos também, né. Quanto mais, ou seja, se para os anjos ele não acredita nos anjos, ele atribui loucura aos anjos, quanto mais vocês, meros mortais. Eh e aí ele finaliza aqui: "Entre a manhã e a tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se dentro deles é arrancada a corda da sua tenda, porventura não morre? E isso sem atingir a sabedoria", né. Então a gente vê aqui, eu procurei destacar no nosso estudo essa artimanha, né, essa armadilha de Satanás. Como ele vem em sonho pro amigo de Jó, para ele faz, e tudo isso que ele falou, claro que ele tinha um entendimento, né, dele próprio, mas essa visão, essa fala demoníaca, contribuiu muito para como ele chegasse em Jó sem compaixão, né. A gente vê lá no texto anterior onde fala que eles ficaram em silêncio, sofreram pelo sofrimento do seu amigo, mas faltou empatia, de se colocarem no lugar de Jó. Jó não havia chamado, não havia pedido ajuda, eles que se compadeceram do amigo, mas nesse momento de dor eles procuraram só apenas julgar, não não trouxeram palavras que dessem conforto a Jó. Eh, Fica essa lição, né, de pedirmos discernimento de espírito, para entendermos quando uma mensagem vem de Deus ou não, né. É uma mensagem que se inicia, sim, com uma verdade,
mas ele distorce essa verdade e traz esse pré-julgamento de ele faz que o texto bíblico em 2 Coríntios, ele acabou nos mostrando que não, não é isso. E a mensagem que Jesus também nos deixa, né, eh, "No mundo teremos aflições sim, mas para não temermos, pois ele venceu o mundo". Então, assim, enquanto estivermos aqui, mesmo sendo justo, mesmo sendo temente a Deus, a vontade de Deus é soberana e se tiver que passarmos por provas, por algum motivo, vamos passar sim, mas se agarrando sempre no nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus, se agarrando no nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e que possamos, né, entender nesse capítulo 4 também para não sermos amigos de Jó, não virmos com um dogma, vir julgando um irmão que está passando uma necessidade, uma prova, de repente já chegar apontando: "Ó, isso aí é um pecado seu, isso aí você não dobra o joelho como eu, você não tem maturidade você não tem maturidade especial, especial não, espiritual como eu tenho, você tem que se agarrar mais em Deus". E não, a gente tem que vir com uma palavra de conforto. "Olha irmão, eu vou estar orando por você, essa fase vai passar, Deus é contigo". Sempre trazer palavras, né, não que seja errado exortar, mas a gente não chegar e muitas das vezes é uma aprovação que Deus permitiu aquela pessoa passar e a gente tá falando ali julgando, e no final aqui do texto a gente até vai ver, né, que Deus não precisa, ele faz aqui, ele tá tentando fazer isso, Deus não precisa de advogado. Ele tá tentando defender Deus, falando: "Ó, se você tá nessa prova, é sinal que alguma coisa você fez, porque Deus é justo, não ia te castigar, não ia deixar você passar por essa prova se você não tivesse um pecado oculto". Deus não precisa de advogado, Deus não precisa de um defensor, né. Deus é perfeito em tudo, ele é justo em tudo. Se a gente está passando pela prova, glória a Deus. Se a gente está cheio de bênçãos, glória a Deus. No final é se agarrar realmente no nosso Senhor Jesus Cristo e entender que provações a gente vai passar nesse mundo sim, mas são pequenas perante a vida eterna que teremos com ele no paraíso, né. Fica esse texto aqui, esse estudo. No próximo vídeo a gente vai fazer o capítulo 5 de Jó. Vamos tentar fazer o 5 e o 6. Vamos ver se a gente consegue de repente acelerar um pouquinho. Mas a minha preocupação é não ficar um vídeo muito longo para vocês. Se vocês estão acompanhando, estão gostando do estudo, estão gostando da palavra, se vocês querem acrescentar alguma coisa, deixa nos comentários aí embaixo, curte, compartilha, manda para alguém que também está precisando, ouvir, né, esse estudo bíblico, porque aí o material se torna relevante, o YouTube ele entrega para mais pessoas, o Spotify ele vai entregar para mais pessoas. Eu conto com a contribuição de vocês também para isso. Espero vocês no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.